Fresh é um lançamento que tá dando o que falar, né? Dirigido pela Mimi Cave, protagonizado pelo Sebastian Stan e pela Daisy Edgar Jones. O filme, ele claramente tem uma pauta. E uma pauta que, assim, é muito importante que ela seja falada. Eu vou fazer esse vídeo tendo uma parte sem spoilers, então se você não assistiu o filme, fica tranquilo, que a partir do momento que tiver spoilers, eu vou avisar para mandar você sair, assistir o filme primeiro e depois voltar para ver essa parte do vídeo, tá? Mas fica tranquilo que, assim, por enquanto, é sem spoiler. Logo no início do filme, a gente vê a Noah, que é a protagonista, né, indo para um encontro, tipo encontro do Tinder ou de algum aplicativo de relacionamento. E olha, que ódio. O cara é um babaca, fala um monte de porcaria pra ela e, assim, dá muita raiva. E se você é mulher, provavelmente não ficou muito surpresa, né, com toda a situação, porque se você é uma mulher que se relaciona com homens, talvez você já tenha vivido algo parecido. E se você não viveu, você provavelmente tem alguma amiga que já passou por uma situação tão desagradável quanto a que a Noah passa nesse início de filme, tá? E aí, assim, a Noah já meio sem paciência pra esses encontros com homens que não são exatamente os mais agradáveis do mundo, ela resolve um dia fazer um jantar sozinha em casa pra ela e vai ao supermercado. E olha só, no supermercado ela conhece o Steve, que é o personagem do Sebastian Stan, e eles têm ali todo um flerte que vira um encontro, que acaba virando algo mais. E a partir daqui eu não vou falar mais nada da sinopse, porque, veja bem, é spoiler. Então eu vou falar do filme agora, mas você que não viu pode ficar tranquilo, porque como eu já falei antes, não tem spoiler, tá? Quando tiver spoiler, eu vou avisar. Eu gosto bastante do filme e um dos pontos principais pra mim é que ele é muito centrado nos dois personagens, né? Tanto no Steve como na Noah. E pra isso funcionar, a química entre eles tem que ser boa. E honestamente eu acho a química entre o Sebastian e a Daisy maravilhosa. Eles têm existe uma leveza, é até engraçado que em um filme tão pesado, existe uma leveza na dinâmica entre eles, sabe? Que é muito agradável. E nos primeiros momentos do filme, nossa, é tão legal ver os dois, quase parece que vai ser uma comédia romântica, não um filme de horror, né? Como é. Mas, assim, eles conseguem passar um carisma muito grande, sabe? E uma interação muito maravilhosa, assim. Realmente, a química entre os dois protagonistas é sensacional e eu quero, inclusive, ver os dois fazendo mais coisas juntos, porque funciona. A dinâmica meio engraçadinha entre eles realmente é muito boa, sabe? Só que aí é o curioso, né? Como eu já disse aqui, isso é um filme de horror. Então, mesmo com isso, né? Com essa dinâmica engraçadinha, as coisas tomam um rumo dentro desse filme que faz com que ele se torne um filme muito louco. E assim, eu fui assistir ao filme sabendo que ele era de horror. E mesmo assim, eu fui surpreendida, porque o longa tem muitas reviravoltas e, pessoalmente, eu acho que elas funcionam, porque nem sempre filme com muita reviravolta dá certo. No caso de Fresh, eu acho que faz sentido, a gente acaba sendo surpreendido, assim, eu realmente esperava que a coisa desandasse em algum momento e, honestamente, eu acho que o filme ele se mantém bem, sabe? Durante todo o longo, eu acho que ele se mantém bem, eu acho que ele funciona e eu acho que a maneira como a diretora usa determinados recursos, muito interessante, muito válida, sabe? É muito pertinente para o que ela quer mostrar ali com o filme. Só que assim, eu já deixo a recomendação, não se alimente antes de assistir Fresh, porque você pode acabar meio que passando mal se você se alimentar, de verdade. O filme tem alguns momentos muito perturbadores e que me deixaram realmente enjoada. Eu sei que não vai acontecer com todo mundo, mas fica a indicação, se você for uma pessoa mais sensível, o que de fato eu nem sou, veja só. Mas, enfim, fica essa recomendação. Evita comer antes, porque pode ser difícil. E aí a gente entra no ponto que, assim, é um filme muito pouco gráfico. E é uma história que poderia ser muito gráfica, sabe? Só que mesmo sem ser tão gráfico, é um filme que poderia se utilizar muito do gore e mesmo sem
se utilizar, ele consegue incomodar a gente de forma muito forte, sabe? É realmente um filme incômodo, que quer ser incômodo e que faz isso sem apelar demais para coisas muito explícitas. E aí onde eu acho que a Mimi Cave, ela se sai muito bem. Porque se ela fosse pro gore, seria a escolha óbvia e que com certeza daria certo. Ela teria o objetivo alcançado, que é fazer com que a gente se incomode, sabe? Mas ela vai pelo caminho menos óbvio. Ela usa o recurso da sugestão. E honestamente, a sugestão para mim pesa mais do que se as imagens fossem muito gráficas, muito explícitas. Ela traz analogias à violência que são muito certeiras, sabe? E certeiras principalmente no que ela quer que o espectador sinta. Porque, como eu já disse, incomoda e causa desconforto. E a partir daqui, eu vou falar com spoilers, então se você não viu o filme, vai assistir e depois volta para ver essa parte do vídeo, ok? Esse é claramente um filme para falar sobre misoginia. O tema central, desde a primeira cena, tá ali, sabe? É misoginia e as suas variadas formas, porque a misoginia não tá em apenas uma maneira de agir. A misoginia, na verdade, tá em toda a nossa estrutura social. Então, desde a primeira cena lá do encontro da Noah com o cara babaca, que a gente consegue perceber que a ideia é falar sobre as violências que nós mulheres sofremos o tempo todo. E como isso se dá através das nossas dinâmicas com homens, né? Normalmente homens cisgêneros, tá? Só que aí temos um filme sobre canibalismo. E é um filme que vai mostrar a perspectiva do canibalismo através da misoginia. Então, é algo que a gente já viu, o canibalismo, tem vários filmes, mas eu acho que é uma abordagem bem particular, né? Porque o canibalismo, ele tá ali para mostrar a misoginia. E isso tá no texto, nos diálogos sobre o sabor da mulher, sabe? E na maneira como o personagem principal demonstra poder. E misoginia é muito sobre poder, né? Homens desejando dominar mulheres e, como eu disse antes, a diretora, ela escolhe não mostrar muito graficamente as violências, mas a maneira como ela sugere essas violências, assim, é muito, muito incômoda. Eu acredito que mulheres, em geral, elas vão ficar com o estômago meio embrulhado, sabe? Elas vão ficar incomodadas com várias situações e, assim, as inserções de carne e de homens poderosos comendo me causaram mais enjoo do que muitos filmes extremamente gráficos, inclusive outros filmes sobre canibalismo. De verdade, a sugestão nesse filme é muito poderosa, sabe? Porque ela retrata essa misoginia, porque ela causa esse medo que a gente como mulher sente o tempo todo, porque ser mulher é ter medo, né? Porque a misoginia que a gente enfrenta diariamente causa medo. Então, o filme traz isso de forma muito latente. E assim, a violência do filme é isso, é misoginia, é violência única e exclusivamente por ser mulher. E eu sei que outras pessoas podem ver o filme e dizer, ai, mas não é exatamente assim. Mas tá no diálogo, sabe? O protagonista, ele tá ali demonstrando que ele tem poder. E que ele faz aquilo porque ele pode. E que ele prefere fazer tudo aquilo com mulheres. Então, assim, pra mim fica clara a intenção da diretora. O filme, ele é muito sobre essa maldade de alguém que acha que pode matar outro ser única e exclusivamente porque é uma mulher. E se fosse uma violência gráfica, sabe, seria mais uma vez a exploração do corpo feminino ali, a exploração da violência contra as mulheres, o que acontece com muita frequência e que eu, particularmente, reclamo bastante, né? A gente precisa de narrativas que falem sobre misoginia, que falem sobre o tema, mas a gente não precisa, né, dessa exploração gráfica das nossas dores, sabe? Das nossas violências. E assim, pra mim, a Mimi, né, a diretora, ela acertou demais em não ficar rasgando, dilacerando corpos de mulheres na tela. Então, eu gosto demais do filme, da maneira como ele é filmado, de como ela posiciona a câmera, de como, inclusive, ela consegue ser engraçadinha, né? Como o filme ele consegue, apesar de tão pesado, ter momentos leves, sabe? Eu gosto muito da construção de tensão também. E
pra dizer a verdade, eu gosto até da construção do relacionamento dos dois protagonistas. O final do filme, pra mim, ele também é muito recompensador. E terminar de ver Fresh, apesar de eu ter praticamente passado mal, eu fiquei realmente me sentindo mal enquanto eu assistia, foi uma experiência muito interessante. Eu realmente acho que é um filme que deve ser visto, que traz questões importantes e que a gente precisa de abordagens como Adam McCabe aqui nesse filme. Não acredito que é um filme para todo mundo, mas acho um filme importante e interessante. E eu quero saber de você, o que é que você achou desse filme? O que você acha do trabalho dos atores e da maneira como foi escolhida, né, essa representação da misoginia, né? Então, é isso. Não deixa de comentar aqui embaixo, não esquece de seguir o canal e de conhecer o meu Apoia-se, que tem várias recompensas muito legais. E caso você não possa apoiar todo mês, tem o Pix também, tá aqui. E é isso. Tchau!